Olá, 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 olá. Ai, senhor, vamos esperando o pessoal chegar. Hoje a gente vai bater um papo com o Lorival. Hoje a gente vai bater um papo com o professor Lorival Andrade. Ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o SERES CAICLO, é diretor da Trapiacia Teatral, e o nosso bate-papo hoje de comemoração de 12 anos de trupe será o Benedito, será o Fazer Arte no Sertão, né? Então vai ser um papo muito bom, muito divertido, e a gente vai conversar e trocar uma ideia, esperar o pessoal chegar para a gente dar início ao nosso bate-papo. Já, professor Lorival já entrou, já a gente esperar chegar. A gente está na comemoração de 12 anos da trupe Será o Benedito. Essa trupe a gente está completando 12 anos. Tá bom, Duda? Vamos me dando aí como é que tá E aí, doutor? Como é que tá? Como é que você tá? Passou tudo bem? Não estou tão bem quanto o senhor, mas estou bem. Passou o dia calmo hoje? Deu algumas risadas da vida hoje? Como sempre. Você é o cara. Pois bem, Lorival, vamos começar o nosso bate-papo de comemoração. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que para você vai ser até um pouco difícil de responder. O que é a arte para você? Eu não sei definir arte. Nunca soube. E nunca saberei. Eu consigo definir artistas, não é? Existem artistas que produzem algo que a gente chama de arte. O conceito de arte é um conceito muito complexo e, na verdade, indefinível. Eu acredito, como o Gombrich também acredita no livro A História da Arte, de que o mundo foi constituído de pessoas, de artistas, que conseguiram, com sua criatividade, com seu poder de criação, mudar muita coisa e mudar a história, não é? Então eu acredito nisso. Então, de qualquer forma, essa pergunta pode ser uma resposta mais sensorial. Eu diria que, para mim, a arte é a única forma que eu consigo imaginar a vida. Eu não consigo imaginar a vida sem arte. Eu não consigo imaginar a vida sem música, sem teatro, sem cinema, sem literatura, sem artes visuais, sem audiovisual em todas as suas linguagens, sem a fotografia, sem a arquitetura. Eu não consigo imaginar. Para mim isso é o que interessa para mim, na minha vida, não é? Sempre foi. Lorival, um grande cara que veio do litoral, do sul, do centro, de onde se supõe que as coisas acontecem, né? O que é para você fazer arte no sertão hoje? Bom, Emanuel, eu já aproveito aqui para deixar um beijo para a Elis de Castro, que entrou na live, uma atriz maravilhosa que eu dirigi lá exatamente em Itajaí. Assim, na verdade, fazer arte, fazer teatro é bom em qualquer lugar, né? Não importa se no litoral, no Nordeste, no Sul, na Alemanha, na Eslovênia, ou coisa que o valha, né? A diferença talvez seja, Emanuel, porque eu sempre desejei, né? Sempre foi um desejo meu viver no sertão, viver no Nordeste. Desde moleque eu sempre achei o Nordeste um lugar muito autêntico, muito intenso em suas propostas culturais, na sua diversidade.
E eu adoro periferia. Quando eu falo periferia, é porque o Nordeste sempre esteve, ao longo da história, e estou falando do teatro, inclusive, sempre na periferia dos grandes centros. Né? Sempre os projetos mais importantes, não sei o quê, sempre na Rio e São Paulo, Rio e São Paulo, Rio e São Paulo. O Nordeste sempre ficou um pouco de fora desse grande espaço de produção artística. Não que não tivesse, não é isso. É porque não era dada visibilidade a isso. E como eu sempre gostei das periferias, não é, das marginalidades, do que está no entorno e não no centro, o Nordeste sempre me interessou. Mas não era o Nordeste. Depois eu descobri isso, que não era o Nordeste. Não era o litoral do Nordeste, porque o litoral tinha na minha cidade, né? E isso que está aqui, sabe? A gente tem um litoral lindo lá em Itajaí. O Fernando Leão, que entrou aqui também, sabe disso. É um litoral maravilhoso que a gente tem em Santa Catarina. Então eu não troquei litoral, não me interessaria efetivamente trocar litoral por litoral, né? O que me suscitou realmente a gostar daqui e a ficar aqui foi o sertão. E veja que eu sempre fui, no final das contas, um homem de sertão. Uma das cidades que eu mais amo na vida é Lages, que é no sertão de Santa Catarina. A gente chama de Planalto, não é? Mas é o sertão. Lá aconteceu a Guerra do Contestado, né? Próximo dali a Guerra do Contestado. Lá passou a Rota dos Tropeiros. Quer dizer, então, assim, eu sempre gostei desses interiores. E eu chamo mais ainda, Emanuel, eu sempre gostei deste sertão profundo, sabe? Deste sertão lá de Lages, desse sertão aqui de Caicó, aqui do Seridó, eu sempre gostei disso. E quando eu cheguei aqui, o que mais me impactou foi a quantidade de produção cultural que tem na região do Seridó. É impressionante, né? A quantidade de gente produzindo em todas as áreas. Eu não estou falando só na cultura popular, que já é conhecido normalmente o sertão nordestino, mas para além disso, com obras extremamente contemporâneas, não é? Os artistas visuais aqui de Caicó e do Seridó, eu tive um projeto aqui chamado Seridó Visual, visitei todas as cidades do Seridó, as 23 cidades, e conheci esses artistas todos, artistas extremamente contemporâneos, como aqui em Caicó a gente tem vários. Então, eu percebi que fazer arte no sertão é fazer uma arte conectada com o mundo, sabe? A gente tem que acabar com essa dicotomia, como se o sertão estivesse fora da contemporaneidade. Quer dizer, eu e tu, Emanuel, estamos aqui no Sertão Brabo, fazendo uma live pelo Instagram, entendeu? Quer dizer, a gente não está fazendo aqui uma conversa com sinal de fumaça e com tambor, entendeu? A gente não está, a gente está fazendo uma live, inclusive porque as nossas internets são muito boas, não é? O sertão nos possibilita isso também. Então, esse sertão conectado é que me interessa. Mas é também um sertão de gente muito simples. Não é uma simplicidade da ignorância, é a simplicidade da sapiência, é a simplicidade da inteligência, do conhecimento, do olhar para a natureza, entender a natureza. Sabe? Olha, Emanuel, viver no sertão, como dizia Euclides da Cunha, é para os fortes. Aguentar uma seca como a gente aguentou agora, de quase 6 anos de seca braba, não é para qualquer um. Não é. Eu vivi isso na pele. Sabe? Eu vivi isso na pele. Eu não imaginava o que era uma seca. Não é? E você ficar 3, 4 dias com água em casa e 20 sem água. Quer dizer, uma coisa que eu nunca imaginei passar na minha vida. E a gente sobrevive, porque a gente não vence a seca. A gente convive com a seca. A gente respeita a seca. E isso me fez amar ainda mais o sertão. Não é? E quando eu cheguei aqui, e aí talvez chegando exatamente na tua resposta, na tua pergunta, quando eu cheguei aqui, o povo da Trapiá está nos assistindo aqui. Sim. Eu vim para cá não para fazer teatro não é? O Alexandre enchendo o saco para mandar um beijo para o Alexandre também, só porque eu mandei para a Elise, mandei para outro povo, não é? Tá enchendo a minha paciência. Um beijo, Alexandre. Tadinho. Para quem não conhece, Alexandre é um dos atores da nossa companhia, né?
E o que mais me interessou aqui, quando eu cheguei, sabe, Manuel, eu falei para vocês já que eu não vim para cá para fazer teatro, não. Na verdade, eu tinha parado de fazer teatro, né? Eu tinha como diria minha mãe, me embucicado com teatro, não é? Eu tinha me aperreado demais, não queria mais saber desse negócio, joguei quase tudo que eu tinha fora de teatro. Encheu o meu saco, né? De ficar discutindo técnica, eu não via mais teatro em cena. Eu via gente fazendo exibicionismos técnicos de treinamentos chatérrimos, não é? E isso me enfadava profundamente. Eu até entrei numa época nessa linha aí, mas descobri que não era o meu barato, né? E quando eu cheguei em Caicó, eu disse, não vou fazer teatro, coisa nenhuma. Mas a universidade, como a universidade me cobrava muito, né? Porque sabia que eu fazia teatro, quando eu vim para cá eu falei, me cobrava muito por um grupo de extensão universitária, blá, blá, blá. Eu disse, olha, eu não vou fazer grupo de extensão porque eu não suporto trabalhar com aluno em teatro, não é? Sobretudo num espaço... Elisa, não perdi meu sotaque, jamais perderei. Ainda mais numa universidade, que é o nosso caso aqui de Caicó, que não tem curso de artes cênicas. Então eu teria que trabalhar com alunos de diversos cursos, né? Que às vezes, não vou poder ensaiar porque tenho prova, eu tenho trabalho de campo. Isso ia me encher a paciência. Fabiano, querido, também um beijo para ti, viu? Fabiano, um grande palhaço, viu, Manuel? Maravilhoso palhaço. Maravilhoso clown. E aí eu disse, não quero tal. Mas, sabe que o teatro é uma coisa tão terrível, né? Que ele vai nos tomando. E eu comecei a observar alguns atores aqui. O primeiro foi o Alexandre. Eu vi o Alexandre eu acho que a primeira vez foi num Alto de Santana. Depois eu assisti ele numa outra montagem horrível do Retalhos de Vida. Um dia eu conheci, inclusive, uma atriz, eu acho que não tinha aparecido para apresentar. Foi uma confusão da moléstia. Mas eu vi aquele cabra ali e até disse para a Mônica, olha, esse cabra aí tem jeito, viu? Dando uma boa sacolejada, o cabra vai. E eu não errei. Veja que o meu olho é bom, né? O meu olho é bom. E aí, nessa conversa com o Alexandre, eu propus então a primeira montagem, que foi o Peixe, não é? E aí, veja que aí, Manuel, chegou para mim, nesse momento, no convite do Alexandre, logo depois incorporou o Custódio, logo depois incorporou o Aglailson, tu chegou por último, né, na companhia, indicado por Aglailson, tudo isso em 2014, tudo no mesmo ano, né? Inclusive, cheguei que penetra, né? Exatamente, exatamente. E é interessante porque nesse momento em que a gente começou a trabalhar, eu acho que ali a gente já começou a definir uma determinada estética, né, para os nossos trabalhos, que era o quê? Era montar espetáculos inéditos, mas ao mesmo tempo ter espetáculos que falassem de sertão, que tivessem pelo menos a ambientação de sertão. Ali começou a nascer uma história, que é a história da Trapiá, nossa companhia, né? Todos os nossos espetáculos até agora, o Peixe, o Chico Jararaca e agora o próximo, o Menino Pássaro, e também o Condenados, né, que é uma parceria com Filhos da Cauã, todos eles trabalham a ideia de teatro, não é? De como o teatro está no sertão, de como o sertão penetra as veias pulsantes do teatro. Nós não queremos mudar sotaque de ninguém, nem do Chico Jararaca a gente mudou. Quando for lá para o sul apresentar, vai ter que ter uma tecla SAP, né? Ninguém vai entender nada do que ele fala, não é? Mas esse é o sotaque do Brasil. O sotaque do Brasil não é o sotaque de São Paulo, não é? O sotaque do Brasil são vários sotaques, e o sotaque sertanejo é um sotaque que nos interessa profundamente, o sotaque do sertão nos interessa profundamente. E aí foi onde eu comecei a compreender, Manuel, que falar do lugar onde a gente vive, e nesse caso o sertão, era falar do mundo todo, não é? O que nós estamos fazendo, na minha avaliação, a Trapiá, com uma história... Veja, a gente brinca muito entre nós que a gente é muito atrevido, né? Sim. Nós, com 3 anos de existência,
já íamos para o palco giratório circular com 25 cidades do Brasil, um projeto que é desejado por todos os grupos de teatro desse país. E a gente, atrevidamente, o nosso primeiro trabalho juntos, fomos para o palco giratório. E aí a gente disse, puxa vida, é isso, o nosso caminho é esse, é falar desse nosso sertão. Mas não somente deste sertão profundo, mas também do sertão conectado. Deste sertão Emanuel, e você sabe o que eu vou dizer, nós fazemos uma arte que fala do sertão, que dialoga com o sertão, que tem o sertão como mote fundamental da nossa fala, da nossa narrativa. Mas nas nossas viagens nós ouvimos Queen. Não é verdade? A gente não fica ouvindo forró, não é? A gente ouve Queen. Não é? Quer dizer, então, essa ideia desse sertão que se conecta com o mundo, que não é um sertão isolado, não é o sertão do Euclides da Cunha, não é? Não é. É um sertão contemporâneo. Isso tudo a gente vai trazendo aos poucos para o nosso trabalho. Então o sertão está em nós, como eu acho que o sertão está em todas as pessoas desse planeta. Não é? O sertão está em todo mundo. Então por isso que é bom fazer história, fazer teatro aqui, ter uma companhia que eu não escondo de ninguém. É um orgulho enorme trabalhar contigo, trabalhar com o Alexandre, trabalhar com o Custódio, trabalhar com a Glailson, trabalhar com a Tatiane, né, nossa produtora, que é maravilhosa, não é? Discutir exatamente isso, Fabiano, rediscutir, não é? Reanalisar essa ideia estereotipada de um sertão apenas folclorizado, não é? Isso não nos interessa. O sertão é muito mais do que isso, não é? Essa ideia de uma tradição que não se altera com o tempo só interessa aos folcloristas, não é? Não interessa a nós, e sobretudo a nós que vivemos no sertão. Não é? O nosso sertão é pulsante, é orgânico, ele se transforma, ele pulsa o tempo inteiro, não é? Ele não é um sertão parado no tempo, ele é um sertão de hoje, não é? Que dialoga com o ontem, sim, não é? Mas é um ontem que se ressignifica no presente. É esse o sertão. Esse é o nosso teatro, Emanuel. Isso é o que a Trapiá faz, não é? Eu quero mandar um abraço aqui, Lorival, para um grande mestre que entrou agora, o Elias Bonfim, da Bahia, e em nome dele, cumprimentar todos que estão entrando na nossa live. Alexandre disse que ele é apenas uma mola, né? Não, não é não. Não, ele é também. Como eu também sou, como você também é, como o Custódio também é, como Tatiane também é, como a Glailson também é. Nós somos molas propulsoras. Lorival, a gente que vive com você, a gente sabe o amor que você pegou por esse fazer teatral aqui no sertão e também até a resistência que a Trapiá tem no sertão seco do Seridó, levar a nossa arte para todo mundo. A gente somos em 6, né? 5 da companhia, mas a Tatiane, que é a nossa produtora querida. Eu queria saber a sua impressão quando você foi colecionando, digamos assim, esses fazeres teatrais, porque como a Trapiá, ela é um grupo teatral que não é só o teatro, né? Ela tem o boneco, tem o artesanato, tem a arte plástica de Custódio, tem Alexandre ator e tem a parte burocrática que fica com a Tatiane. Como foi isso para esse impacto que você recebeu a começar a conviver com a gente? Eu acho que tu, na verdade, tu já responde, não é? A Trapiá, ela tem um ponto, ou vários pontos muito positivos, não é? Cada um de nós trouxe para a Trapiá a sua expertise, a sua experiência teatral, a sua experiência de vida, a sua experiência. Então, o Alexandre trouxe a experiência dele como ator de muitos anos aqui, fazendo teatro em Caicó. E também como arte educador, que é muito importante esse detalhe, não é? O lidar com a criança, o saber lidar com a criança, que o Alexandre sabe muito bem, isso nos ajuda muito. O Custódio trouxe para nós toda a sapiência dele em relação às artes visuais, não é?
é um grande artista visual, um grande desenhista, um grande pintor, e se transformou num excelente, maravilhoso cenógrafo, figurinista, e agora se dedicando a entender, a estudar a iluminação. Quer dizer, então ele traz para a companhia tudo isso. O Aglailson traz todo o seu conhecimento de música, não é? Um homem formado como bacharel em música em Minas Gerais, traz a musicalidade de Minas para o Seridó e é tomado pela sonoridade sertaneja nas suas composições. Então ele traz uma música, que é uma música que eu vou chamar, Emanuel, para diferenciar, de uma música acadêmica, para dentro do grupo. E ainda mais a pesquisa dele das paisagens sonoras do Schaeffer, não é? Então, quer dizer, mais isso. Você vem para Trapiá trazendo toda uma expertise da cultura popular. Dos brincantes, do boneco, não é? Do João Redondo, não só do João Redondo, mas da bonecaria como um todo. Traz a expertise de tocar instrumentos, mesmo que alguns toquem mal pra cacete, mas tu vai lá e toca instrumento, quando a gente precisa tocar, tu vai lá e toca, não é? E vai aprendendo, né? Quer dizer, antes era só o pífaro, depois virou a zabumba, depois virou a rabeca, e essas coisas vão aparecendo. Então, tu traz essa expertise da rua, tu traz essa expertise da feira para dentro da Trapiá. Então veja que conjunto. O Lorival traz toda a experiência de muitos anos dirigindo teatro, mais de 30 anos dirigindo teatro, não é? Estudando teatro, tentando entender uma encenação e ao mesmo tempo tentando entender a cabeça do ator, não é? Porque eu acho isso, e vocês sabem o que eu defendo, não é? Que o teatro é ator, é atriz. A gente pode fazer um trabalho maravilhoso de música, pode fazer um trabalho lindo de cenário, de figurino, de direção, tudo. Mas o que sustenta um espetáculo são os atores. Então a minha maior preocupação sempre foi na vida como diretor, e agora na Trapiá de forma mais intensa, é a preparação de atores. E por que eu fico muito confortável em fazer isso? Porque eu tenho Custódio, que vai cuidar do cenário, figurino e iluminação, tenho o Emanuel, que vai pesquisar as músicas que eu preciso e vai trazer sua expertise, tenho o Aglailson, que vai pensar também na musicalidade. Quer dizer, eu tenho um grupo de pessoas que estão do meu lado, não que me ajudam, não é ajudar, que compõem a criação, não é? Nós temos um trabalho, e eu digo isso com a boca cheia, nós temos um trabalho na Trapiá absolutamente colaborativo, não é? Por mais que eu, como diretor, tenha uma ideia da encenação como um todo, mas essas coisas, elas vão alterando durante o processo. Vocês sabem disso, não é? Às vezes tu vem com uma música que eu não tinha nem pensado, e isso vai, e o Alexandre vem com uma ideia e vai, e o Custódio vem... O cenário de peso é um exemplo disso. Eu fiz um desenho tão medíocre para o Custódio, que eu... vergonha até de falar, né? E aí o Custódio, não, eu entendi. Quando ele vem com um desenho do cenário do peixe, virou aquilo, que na verdade não é um cenário, é uma instalação, né? É um troço tão maravilhoso que virou uma instalação. Inclusive, vai participar de uma exposição agora, como uma instalação cenário de peixe, né? Então, quer dizer, é isso tudo que compõe o nosso coletivo, sabe, Emanuel? Então, assim, eu fico muito confortável, né? E a gente sabe, a gente teve uma reunião essa semana, né? Ontem, eu acho, não lembro, que a gente disse assim, vamos montar o Menino Pássaro agora, tal, e eu disse nas minhas loucuras, né, eu estou agora enlouquecendo com esse negócio, e disse assim, talvez a gente precise de mais alguém na companhia, mais um ator e tal, não sei o quê. E aí eu senti no grupo todo, assim, o Custódio foi um pouco menos, mas assim, uma coisa assim de, mas por quê, né? Será que a gente não consegue fazer nós mesmos? Sem precisar colocar ninguém, quer dizer... Então a gente virou muito um grupo muito cúmplice. Nós não somos uma família, eu sempre digo isso. As pessoas muito falam assim, vocês, quando a gente viaja e tal, as pessoas, porra, vocês se dão bem pra caramba, né? As pessoas têm a impressão na minha cabeça de que um grupo de teatro, e nós, por exemplo, que a gente convive muito, que a gente vive um na casa do outro, faz festa, sai pra não sei o quê. A gente não se encontra, né? A gente não se encontra. A gente não se encontra, a gente se encontra pra trabalhar, a gente se encontra pra ensaiar, a gente se encontra pra viajar, não é? A gente se encontra para o trabalho. Vez ou outra a gente faz uma festa, mas é vez ou outra mesmo.
é uma vez por ano e olhe lá. Não é? Porque a nossa cabeça é muito focada no trabalho. Isso não quer dizer que a gente não se goste, que a gente deixe de gostar de estar junto. Muito pelo contrário, né? Tem uma frase da Elis Regina que eu acho muito: palco e cama só se compartilha com quem tem a ver com a gente. Não é? Eu sempre digo isso. E eu acredito muito nisso, né? Você só vai para a cama, ou só vai, obviamente, fazer teatro com quem dialoga com os teus desejos, que consegue estabelecer um diálogo. Da mesma forma, eu tenho um outro princípio. Se eu tenho preguiça de ir para o ensaio, é porque eu não devo ir. Eu não devo ir. Não é? Então, assim, nós somos um grupo que tem cada um a nossa vida. O Manuel tem a vida dele, eu tenho a minha, o Alexandre, o Custódio, cada um tem a vida, sua vida. E nós nos encontramos num coletivo muito orgânico para fazer aquilo que nós todos acreditamos, não é? Então, quer dizer, nós somos um coletivo que não é família. Nós não somos, eu não quero ser família, não é? Não quero, eu quero um grupo de amigos orgânicos, cúmplices, não é? Que estão ali para qualquer negócio, que vai para o pau se for preciso, que não corre de briga, entendeu? É esse o nosso coletivo. E por isso a gente está junto. E por isso que é bom fazer teatro aqui, não é? Sim. A Ana Poesia de Santana está dizendo aqui: se eu morasse em Caicó, eu pedi por tudo para estar nesse grupo. Nem que fosse para lavar a roupa do grupo. Oi, Ana, um beijo enorme. Dá um beijo em Mirakitã, estamos com saudade de vocês. Ia ter trabalho, viu? Porque só para lavar a roupa de peixe. Mas, Lorival, você entrou aí um pouco nessa questão da cultura popular e você disse que quando veio para o sertão não achou que tinha tanta pluralidade nesse sertão. E quando você foi a primeira vez para o... Eu me lembro dessa história, que quando você foi assistir em Currais Novos a primeira vez, o encontro de João Redondo, você disse que estava saindo de lá fascinado com aquele universo que até então era desconhecido para você. Então, como foi descobrir a cada dia desse sertão que você já chegou aqui numa festa que eu acho que você nunca imaginou que era o açude sangrando e o povo gritando, fazendo festa na rua, e depois ir descobrindo essas tradições, essa cultura desse povo aqui, como isso se deu, né? Assim. Ô, Emanuel, assim, tu tocasse em coisas muito sérias para a minha vida. Eu acho que uma das grandes emoções que eu tive na vida foi ver um açude sangrar, sabe? Quando me falavam de, o açude está sangrando, eu não entendi o que era isso, né? O nosso açude lá do sul, de Santa Catarina, são açudinhos, é coisa de moleque, né? É um laguinho. E aí quando você, tá sangrando o Gargalheiras. Eu saí aqui de carro e fui para Cari para ver o Gargalheiras. Eu fiquei chocado. Porque é um dos espetáculos mais lindos que eu vi na minha vida. Um açude sangrar. E depois a gente passa por esse aperreio dessa seca toda, né? Outra coisa que me chamou muita atenção aqui, que eu fiquei muito emocionado, chorei horrores à noite, quando eu saí da universidade. Tu sabe, eu moro bem pertinho aqui da universidade, estava dando aula até 10 horas da noite, aí saí, peguei o meu carro e entrei na minha rua, que é na frente, exatamente na frente da universidade, e vi umas fogueiras acesas. Eu disse, que diabo é isso? E aí eu cheguei em casa e disse para a Mônica, eu vi umas fogueiras acesas, disse, Lorival, a cidade inteira está assim. Eu disse, do que, meu Deus? O que é isso? Peguei o carro e saí lá pelo bairro Paraíba, e fui entrando no centro, aí fui lá, Barra Nova, fui entrando, e as fogueiras acesas. Aquilo foi de um impacto na minha vida, porque eu nunca tinha visto isso. Fogueira de São João, desse jeito, dessa forma familiar de fazer, dessa forma singela de fazer. Aquilo me foi de uma força impressionante. E aí, quando tu fala da minha ida a Currais Novos, realmente,
eu já conhecia muito teatro de animação, muito, né? Já fui curador de tantos festivais, acho que mais de 3.000 espetáculos na vida, e muitos deles de animação, então eu conhecia muito animação. Conhecia muito Mamulengo também, não é? Mamulengo, né? Que depois a gente conversou a diferença de nomenclatura, mas a gente tratava de Mamulengo lá no sul. Eu conhecia aqui o Sorriso aqui de Olinda, não é? Do Fernando. Sim. Então, assim, eu conhecia muito. Quando eu cheguei em Currais Novos, para aquele encontro de João Redondo, né, de animação, eu fiquei muito chocado, realmente. Porque não me chocava só, Emanuel, ver o Emanuel brincando com o João Redondo. Não era só isso. Era ver seu Marcelino. Sim. Entendeu? Lá de Cruzeta. É ver Dona Dadi. E depois eu conhecer o Mané de Dadica. Não é? Conhecer o Mané do Fole. Conhecer aquele cabra que eu esqueci o nome lá de Riachuelo. Felipe. Quer dizer, quando eu vi esses mestres, esses homens que há 50 anos da vida se dedicam ao João Redondo, a brincar, como eles falam isso, né? Brincar o João Redondo, a Dona Dadi, não é? Brincar de calunga, eu sou uma calungueira, não é? Brincar de fazer isso, eu fiquei muito chocado, porque era tudo aquilo que eu mais desejava assistir. Esses mestres que têm neles, não só no conhecimento aqui vivido na cabeça, mas é uma experiência de vida. O boneco não é mais o boneco. O boneco é ele, não é? O boneco é o próprio sujeito, não é? E aí eu digo para Elis, sim, Elis, eu ainda tomo maracujina, não é? Tomo maracujina, não assisto a estreia do espetáculo do mesmo jeito, e hoje ainda sou pior. Hoje nem as apresentações eu assisto mais. Eu fico na coxia só notando os erros, mas não fico vendo, fico só ouvindo. As minhas loucuras continuam as mesmas. Mas essa coisa de ver esses mestres foi muito impactante. E aí, a partir do teu conhecimento, das tuas relações e tal, eu comecei a conversar e conhecer outros, né? Depois chegou aqui o Ricardo Guti, que também foi uma pessoa muito importante aqui para dar uma movimentada no teatro de animação, no teatro de João Redondo aqui na nossa região, no Seridó. Então, fiquei muito impressionado, assim. E a gente sabe, né, Manuel? Nós temos um projeto aí, nós dois, de montar, eu dirigir um espetáculo de João Redondo, né? Para mim vai ser um desafio. Por que é um desafio para mim? Por que é um desafio dirigir um espetáculo de João Redondo? Porque vocês são muito indisciplinados, né? Vocês mudam a história o tempo inteiro. Eu já assisti peça tua um dia e vou assistir no outro dia, já outra coisa, não é? Então eu digo, mas como é que pode? E a gente lembra que uma vez nós ensaiamos lá na coxinha do Centro Cultural, nós ensaiamos lá na coxinha, é isso, tal. Não, tá, Lorival, vai ficar massa, vai ficar lindo, tal, não sei o quê, massa, lindo, tal, não sei o quê. Vou assistir. Não fez nada daquilo. Eu digo, mas que coisa é essa que esse povo inteiro, não é? Então, mas é um desafio que eu tenho. Eu quero dirigir o Teatro João Redondo, não só o Teatro João Redondo. Eu quero dirigir um teatro de animação, de manipulação direta, como os meus queridos amigos da CIA Mútua fazem, não é? Como o pessoal da CIA Gente Falante faz. Eu estou falando dos grupos que eu conheço mais e que amo muito essa gente, não é? Fazem, então, assim, eu quero muito mexer com essa linguagem, que é a única coisa que eu não dirigi. Eu já dirigi espetáculo infantil, já de adulto, já dirigi espetáculo de rua. Acho que só falta teatro de animação na minha trajetória. Eu uso animação em alguns dos nossos espetáculos. Mas é um uso, até um empréstimo que eu faço em termos estéticos. Mas não uma pesquisa específica sobre teatro de animação. Acho que é um dos grandes desafios. Então, só respondendo a tua pergunta. E tem mais uma coisa, Manuel, que eu queria também acrescentar. Teve um projeto, e vocês acompanharam isso, eu acho que o Fernando deve estar aqui na live também, que foi o da Serra ao Seridó, né? E essa da Serra ao Seridó foi um projeto bacana, porque a gente entrevistou aqui no Seridó, se eu não me engano, 32 pessoas do Seridó, não é? E aí, sertanejos, eu ia falar, não era atores, vaqueiros, não é? Vaqueiro como o seu
Deca Marinheiro, que nos deixou já faleceu, não é? Um tropeiro lá, fugiu o nome dele aqui, de Cruzeta. Quer dizer, essas pessoas, aquela coisa que eu falava da simplicidade, que é uma simplicidade do conhecimento, né? Da sapiência, da experiência, não é? Tudo isso me tomou profundamente, né? A descoberta do Chico Jararaca, né, Emanuel? A gente descobriu esse cangaceiro do Bando de Antônio Silvino aqui da nossa cidade, aqui de Caicó. Eu digo da nossa cidade agora porque eu posso falar, porque eu sou cidadão caicoense, reconhecido pela Câmara de Vereadores. Eu posso falar que é a nossa cidade. Então, descobrir essas pessoas, descobrir essas personagens, para mim são muito importantes. E ter ido naquele evento lá do João Redondo, lá em Currais, foi, para mim, absolutamente marcante. Né? O Alexandre lembrou uma coisa interessante, né? As manias, né? A Elisa aqui perguntou da maracujina. Eu tomo maracujina, mas só nos espetáculos. Mas no meu dia a dia eu só dou toda noite suco de alface. Não é? Como o Alexandre diz, o senhor suco de alface. Eu tomo todo dia suco de alface para me acalmar, porque eu ainda continuo cada vez mais enlouquecido. E eu acho que quanto mais eu vou ficando velho, eu vou ficando pior, vou ficando mais louco ainda, né? E as coisas vão... Eu não consigo dormir porque eu fico pensando muito nas coisas. Então eu tenho que tomar suco de alface. Então, agregado à velha e antiga maracujina, hoje tem o meu novo suco de alface. Uma das coisas que eu vi assim foi a emoção de Lorival quando a gente chegou na casa de Mané da Dica. Que uma casa simples, mas que quando o amor que ele mostrou os bonecos a mim e ao Lorival, eu vi nos olhos de Lorival aquele brilho diferente, aquela vontade de sertão, né? E o impacto dele ter ido assistir Chico Jararaca vestido como um galante de boi de reis, e chegou e disse na porta para você: eu botei minha melhor roupa para vir assistir o espetáculo. Isso não teve preço. O Mané da Dica, ele tá assim. Aí ele perguntou, Lorival, o que é o açude sangrar. Eu vou deixar você explicar a ela. Quem te cantou? A Elis, você falando do açude, que tinha impactado, ela disse: o que é o açude sangrar? Elis, resumindo, a gente passa 5 anos de seca, todos os reservatórios secam, e quando ele enche e transborda, aí é sangrar o açude, né, Lorival? Então... É isso aí. Quando a parede do açude, a água sobe, né? Ela atravessa e passa para o outro lado. E no Gargalheiras é bonito porque vira uma cachoeira linda, né? O açude de Gargalheiras é um troço espetáculo, uma das maravilhas do mundo, eu acho, aquele açude. Então ele ultrapassa e sangra. Então isso foi muito emocionante, assim, né? E eu estou vendo aqui vários amigos, sabe? O Jean agora entrando, a Karine, minha querida Karine, a Grazi também já está por aqui, vários alunos do curso de História, que eu não vou lembrar todos, porque passando muito rápido esse negócio aqui, não consigo ler. Então, um abraço a todos vocês aí que estão acompanhando a nossa conversa. Então, sangrar o açude é isso, já explicado pelo Emanuel. Lorival, eu vou lhe mostrar um boneco, né? Deixa eu só falar uma coisa, Emanuel, que tu comentou do Mané da Dica, né? Eu quero voltar lá, viu? Nós temos que voltar lá, eu preciso falar mais com esse homem. E o Emanuel contou uma cena, realmente, eu quero dizer isso, que foi muito emocionante, né? Ele assistiu, nós estávamos com o Chico Jararaca lá em Cerro Corá, né, Emanuel? Era Cerro Corá, né? Em Cerro Corá, e de repente chega aquele homem vestido de galante, Emanuel, o nome? Galante de boi de reis. Galante de boi de reis, gola fantasiado, um chapelão. Eu olhei, eu pensei que ele ia se apresentar. Eu achei que ele estava se apresentando. Não! Ele colocou aquela roupa para assistir o nosso espetáculo. Olha, isso é de uma honra, não é? É de um respeito à arte e à cultura impressionante. Eu fiquei muito chocado com aquilo, né? E depois a gente teve a oportunidade de levá-lo em casa, e eu fui na casa dele, uma casa humilde de tudo. Mas a malinha de bonecos dele era uma coisa impressionante. Tanto que eu comprei vários, inclusive, né, Manuel? Cabeça de
de João Redondo, quer dizer, de boneca. Então, assim, é isso para mim, sabe? É essa, puxa vida, essa simplicidade sapiente, sabe? Essa coisa que está na veia deles, né? Que eles não precisam, como a gente brinca aqui no setor, eles não precisam se amostrar, né? Eles são. Eles são. Eles não estão, eles são. E esse são é muito poderoso, né? Eles são aquilo, eles vivem aquilo, eles são aquilo ali. Né? A mesma coisa o Mané do Fole, né? Estava junto com ele, né? Que é outro também que eu achei espetacular. Então, assim, bom, é lindo. Falando dos bonecos, né? E nessa renovação que a cultura popular ela se dá a cada dia, então meus bonecos agora eles vão ter um novo João Redondo, né? E esse boneco, eu fiz ele não para ser o Lorival, mas inspirado no Lorival, porque o João Redondo, a personagem João Redondo é uma personagem, é um brincante, é um ser que ele é quem manda naquele contexto, e ele, de certa forma, faz isso muito que o diretor faz, vai colocando ordem na casa, né? Então, como eu gosto de colocar nos meus bonecos, tudo aquilo que eu tenho, que a cultura me dá, que eu ganho dos meus amigos, então eu fui pensando em algumas pessoas. E o meu primeiro João Redondo, que eu vou deixar só para exposição, ele foi inspirado no meu pai Magão, né? Então, que é uma pessoa assim importantíssima na minha vida. E o meu novo João Redondo, que é esse cidadão aqui, ele foi pensado nas características do Lorival. Esse cara que defende aquele amigo, que defende o que acredita. Então, o João Redondo tem essa personalidade também. E dizer, Lorival, que você, todos os seus amigos que estão participando do meu aniversário, estão me dando presente para conversar comigo, e você vai receber os bonecos desse estilo aqui para colocar no seu... Não vai ser esse, vai ser nesse estilo, que eu acho que vai ser fazer para você ter facilidade, porque você gosta, até pela sua pesquisa do cemitério, pelas coisas, a gente diz que o estado quando a gente passa o salto giratório, começa a ter respeito com a vida. Então, eu vou fazer um capeta para você, que você já até me disse que queria ter um capeta, então eu vou fazer um capetinha sentado para você, e logo, logo você vai receber esse presente. Quando você fala na questão desses mestres, você teve a oportunidade ainda de... Uma das únicas oportunidades de entrevistar a Dadi e colocar ela num documentário da Serra do Seridó. Qual o impacto dessa mulher que você vê diante de tanto machismo que ainda hoje existe, não só no teatro de boneco popular, mas no teatro que eu conversava isso ontem com a Isabel, e ela dizia que é uma das coisas que mais deixa ela frustrada, é quando chega no teatro, ela se para o teatro, o pessoal ir procurar um homem e não a ela para tomar essas decisões. E ver Dona Dadi, que foi a primeira calungueira, né, a desbravar esse mundo do João Redondo, e com a sabedoria que ela tem. Como foi essa entrevista, essa simplicidade da Dadi, essa resistência, como ela chegou a você? Bom, Emanuel, primeiro mandar um beijo para a Eunice, né, que está aqui com a gente, amiga lá de Itajaí, fez universidade comigo, é uma grande professora de história. Foi emocionante, assim, eu acho que a Dona Dadi é o exemplo claro daquela mulher que tem um objetivo e vai, sabe? Que não quer nem saber. Ela estava com vontade de ser calungueira, ela estava com vontade de brincar, como ela diz, e ela fez, sabe? E eu acho que a Dona Dadi, ela, de alguma forma, ela inspirou muitas outras mulheres, não é? Estou lembrando aqui de Lurdinha, aqui de Caicó, não é?
Catarina, né? Catarina Calungueira, companheira do Ricardo. Estou lembrando dessas que são as que eu conheço mais, não é? E, assim, um universo, vocês sabem disso, né, Manuel, muito masculino, não é? O teatro de João Redondo aqui no Nordeste, sobretudo, é um universo muito masculino. Da mesma forma que teve essa polêmica agora há pouco tempo do cordel, o cordel também é um universo muito masculino. Ser um universo masculino não significa que ele tem que ser um universo machista, não é? Porque não se pode confundir o universo masculino com machismo. São coisas muito diferentes. E eu acho que o João Redondo, e a gente já conversou sobre isso, ele, de certa forma, também passa por uma transformação, talvez, uma ressignificação para um novo tempo, não é? Determinadas brincadeiras que o João Redondo fazia há 20, 30 anos atrás, sobre negros, sobre mulheres, sobre LGBTs, não servem mais, não é? A tradição, ela não pode se fossilizar e manter alguns estereótipos, alguns preconceitos em nome dessa tradição. Isso para mim é burrice. Isso é burrice para mim. Tanto que uma vez eu lembro, uma conversa contigo, tu fizesse uma piada, eu não lembro se foi com o Benedito ou se foi com o João Redondo, eu disse, Manuel, não vale a pena tu usar isso não tem nada a ver. Isso é feio, as mulheres que vão estar assistindo aí vão se sentir constrangidas, para que isso? Há que se fazer outro tipo de discussão, não mais essa discussão, né? Então acho que essa entrada das mulheres no universo do João Redondo, as mulheres, maravilhosa força no cordel, elas dão uma nova cara a esses espaços também, né? E esses espaços têm que se acostumar com essa nova realidade, não é? Manuel, tu sabe bem disso, todo espetáculo, da cultura popular inclusive, que eu senti que destoa daquilo que eu acredito, eu vou questionar, não é? Se um espetáculo de João Redondo ou de qualquer coisa for racista, for misógino, for xenofóbico, eu vou dizer, não precisa ser assim. Não precisa ser assim. A tradição não pode ser um escudo para a manutenção de preconceitos. Não pode. Não pode. E eu acho que a gente já conversou muito sobre isso, né, Manuel? Então, assim, sim, eu acredito que os teus bonecos hoje eles estão numa outra, não é? Uma outra vibe, né? Como diz aí o povo, um outro momento, e dialogando com as coisas contemporâneas, com o universo contemporâneo, com as discussões contemporâneas. Não quer dizer que a forma de manipular ou as personagens do João Redondo tenham que desaparecer, que o Capitão João Redondo tenha que sumir, que o Baltazar tenha que sumir, que a Minervina, que a Minervina... Não, elas não precisam sumir. Só que elas não precisam dizer as mesmas coisas que diziam há 40 anos atrás. Elas podem dizer outras coisas, né? Então, assim, eu acho que isso é importante. E aí, voltando para o início, e eu acho que tudo isso que eu estou falando tem um braço forte da Dona Dadi, não é? Para quem não conhece a Dona Dadi, quando vier ao Seridó, que puder ir à Cruzeta... Carnaúba. Cruzeta não, a Carnaúba dos Dantas, tô louco. A Carnaúba dos Dantas, vale a pena conhecer a Dona Dadi. Hoje ela está quase cega, né, Manuel? Está muito doente, não brinca mais por conta dos problemas de saúde, mas é uma pessoa realmente muito impressionante, assim, a forma com que ela lidou com os bonecos, com que ela caminhou, levou a vida dela e questionando os homens que não queriam que ela brincasse com o João Redondo, e ela disse, eu vou brincar e ninguém manda de mim, e acabou. Quer dizer, então essa experiência da Dona Dadi nos inspira muito, não é? Não só as mulheres calungueiras, mas também a todos nós que fazemos arte. Acho que ela é um dos grandes exemplos que a gente tem aqui no Seridó. Meu querido, eu quero agradecer esse nosso bate-papo. A gente já está perto de completar 1 hora, né, de conversa.
Foi muito prazeroso, como sempre, conversar com você e ver essa sua visão da cultura popular, de uma pessoa agora que não só conhece de ler, mas também conhece de ver. Quando eu digo de ver, não é porque eu estou na Trapiá, é de ter ido na casa de um mané de Dadica, ter ido na casa de Dona Dadi, de ser o mané do Fole, de ter conhecido o mestre Felipe de Riachuelo. Então, esse fazer de ter conversado com Posidônio, né, que é um grande luthier aqui de Caicó, que tem uma tradição dos Negros do Rosário, eu quero agradecer e dizer que é um prazer enorme fazer parte da Trapiá, e a Trapiá tinha que estar nessa programação para a gente conversar. A Trapiá é tão democrática que o nome de Lorival a gente escolheu por uma votação. Então, eu acho que isso é o que dá a consistência do nosso grupo, de cada um saber o seu lugar, de cada um brincar, de cada um torcer para o outro se dar mal, né? Principalmente Alexandre. Mas a gente se ama desse nosso fazer, e agradecer e deixar você fazer suas considerações finais. Bom, Emanuel, quero te agradecer pelo convite. Eu acho que foi ótimo ter falado isso no final. Eu não estou aqui falando só pelo Lorival, estou falando por um coletivo, por uma companhia, não é? Nós somos uma companhia orgânica, então eu falo aqui por todos nós. Quero dizer que vida longa ao Serral Benedito, vida longa, 12 anos completando agora, que tenha mais muitos 100 anos para completar para frente. Agradecer você fazer parte do nosso coletivo, da Trapiá, agradecer ter aprendido muito e continuar aprendendo muito. Nunca vou conseguir chegar aos pés e ter a competência de fazer efetivamente o que vocês fazem na cultura popular, mas tento me alimentar dessa cultura popular o tempo inteiro para poder produzir o que a gente produz hoje. Quero agradecer muito aos amigos e às amigas que chegaram agora, aqui ao vivo, parabenizar a Valéria Oliveira, lá de Itajaí, do Porto Cênico, que entrou agora, que foi selecionada nesse edital da Petrobras Teatro para a Infância. Valéria, parabéns a vocês merecem pra caramba. Eu brinquei com a Valéria que eu estava triste, só que ela não tinha incluído Caicó na programação dela, mas vamos tentar trazer a Valéria quando ela estiver em Pernambuco aqui para Caicó, para apresentar os espetáculos aqui também. Então, agradecer muito aos meus amigos da Trapiá que estão aqui, aos meus amigos alunos, aos meus amigos de teatro. Eu vi o Grilo também lá de Lages entrando aqui. Então, assim, obrigado, é um prazer enorme conversar contigo. E quando o Emanuel disse assim, é uma companhia que torce para o outro errar, é verdade, a Trapiá é muito engraçado, a gente torce para o outro errar para poder rir depois, não é? Ficar sacaneando e dizer que o cabra fez errado, né? E é bom falar isso porque a gente erra muito pouco, né? Isso é o legal, né? A gente acaba brincando não com a exceção, a gente brinca com a exceção e não com a regra, né? Então isso é muito bacana. Então agradecer muito, obrigado Emanuel, obrigado ao povo que está entrando e já estamos saindo, e aos que ficaram, e dizer muito axé, muita energia positiva, que Exu abra os teus caminhos sempre, que Oxalá te ilumine, e que a gente siga muitos e muitos anos com o Serral Benedito e com a Trapiácia Teatral. Temos aí muitos espetáculos pela frente para montar. Quando essa porcaria dessa pandemia acabar, a gente vai estar com 200 espetáculos para apresentar para o povo do Brasil inteiro. Futuro, sempre futuro. Foco e futuro. Queria dizer que foi um prazer ter todos vocês aqui. Quem entrou, quem só espiou, quem entrou, quem comentou. Dizer que Alexandre está dizendo obrigado, senhor irritadinho do ensaio. Alexandre, eu não decorei. Quero dizer que nessa pandemia eu já esqueci o texto que a gente estava decorando, só para dizer ao diretor como ter mais o que é que vai ser. E a Valéria, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Não só o Bolsonaro, fora Bolsonaro, toda essa caterva que está com ele aí, que está destruindo esse país na cultura, no meio ambiente, na educação, é uma catástrofe geral. E agora vamos aos desafios que a Trapiá vai enfrentar. E como eu quero registrar isso, a primeira pergunta, quando Lorival perguntou, você topa entrar na Trapiá?
a minha única questão foi: posso levar meus bonecos também? Então, assim que eu levei meus bonecos para trapear, levei essa vivência da trapear e trouxe, incorporei a esse mundo que eu vivo da cultura popular. Eu cheguei no Festival Internacional de Fortaleza, muito por conta disso, muito por conta dessa pesquisa, que eu fui forçado, no bom sentido, por Lorival. Fui instigado a ele: vai na casa dos mestres, conversa. Então, quero agradecer pelos conselhos que me deu, pelos puxão de orelha. Como eu sou o mais novo da trapear, muitas coisas salvam para mim, mas eu já estou acostumado. Às vezes até isso me faz muito feliz quando eu vejo essa sinceridade. E quero dizer só, Alexandre, antes da gente terminar, eu impressionei o Lorival, viu, Alexandre? Você não conseguiu não, mas eu consegui. Está no documentário de aniversário, ele dizendo que está impressionado comigo, viu? Hashtag impressionei Lorival. Ô, Emanuel, quando tu falou eu sei que já está acabando, se cair, caiu, paciência. Quando tu fala da questão da sinceridade, eu sempre brinco, né? Vocês sabem disso. Eu sempre brinco falando sério, eu digo, eu sempre sou sincero. Por mais que possa doer, eu sou sincero com quem eu gosto e sou sincero com os meus amigos. Com os meus inimigos, eu sou falso, sempre serei falso. Não é? Mas com os meus amigos, eu sou sincero pra cacete. Eu falo a verdade, porque não vejo sentido em esconder nada e mentir e ludibriar pessoas que a gente gosta. Quem a gente gosta, a gente fala a verdade. Por mais que seja doído, a gente fala a verdade. Por isso os puxões de orelha, por isso as carraspanas, não é? E é assim que a gente se constrói. É desse jeito que a gente se constrói. É assim que a Trapear se construiu desde 2014. Espero que tenha 100 anos ainda se construindo desse jeito. Com muita sinceridade, todo mundo olhando no olho e dizendo exatamente o que pensa, o que acha, o que tem que fazer, e o caminho que tem que tomar, e etc. Sinceridade sempre. Sempre. Boa noite a todos e até amanhã. Amanhã eu vou entrevistar, Lorival, bater um papo com Chagas Vale. Ele é um grande brincante do teatro popular do Nordeste. Ele foi uma das minhas referências. Foi a partir de ver ele brincando com o boneco dele no programa da Globo Nordeste que eu decidi fazer ventriloquia. Então, é uma honra enorme receber ele para a gente bater esse papo. Na sexta-feira eu vou conversar com o Emanuel Coringa sobre a rua, esse nosso palco que é a rua. No sábado eu vou fazer uma live diferente. Vai ser um sarau poético, eu e Edi Carlos conversando e trocando poesias. E no domingo, se Deus quiser e Oxalá, a gente vai fazer uma brincadeira para terminar essa programação, né? Que eu queria estar vocês sabem como eu amo a rua. Eu queria completar meus 12 anos fazendo uma grande apresentação na minha cidade, de onde eu saí, para aquelas pessoas que é meu público, que são meus patrões, mas a pandemia não deixou, então a gente vai tentar fazer virtual. Agradecer também a Trapear por ter incentivado essa programação. Eu só tive coragem quando conversei com vocês, assim como tem sido nessa minha trajetória, principalmente depois que minha mãe faleceu. Tudo que eu vou fazer, o passo que eu vou dar, eu consulto a Trapear, porque, além de tudo, são meus amigos e é bom ter um grupo ao qual você diz, não, vamos enfrentar isso, e aí o grupo diz, bora, chuta a porta e entra primeiro do que você. Então, agradecer de montão a todos, a vocês, e vida longa a Trapear e a trupe Será o Benedito. E ao povo aí que está assistindo agora, sobretudo o povo do Sul, acompanhe as lives dessa semana do Será o Benedito. Muita programação boa, com mestres importantíssimos da cultura popular nordestina, que o Emanuel vai estar trazendo aí para nós. Obrigado, Emanuel, e até a próxima. Até o próximo ensaio, na terça-feira que vem, se tudo der certo. Estou com o texto decorado, não. Tchau, tchau. Querido. Um beijo a todos que estavam aí, um beijo a todos, um beijo.